Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao Pipoca Plus e a mais um vídeo do quadro versão estendida. Eu sou o Vitor e você também pode me chamar de Tanuki. Então pessoal, finalmente eu assisti Castlevania Noturno, né? A sériezinha original ali da Netflix, baseada no jogo de mesmo nome da Konami e que eu já adianto que eu sou muito fã. Mas antes de mais nada, se você já curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Então, pessoal, como eu falei, o videozinho de hoje vai ser sobre Castlevania Noturno, né? Sériezinha original ali da Netflix, como eu falei, também baseada nos jogos de mesmo nome da Konami. Depois do encerramento ali da série original de Castlevania, né? Também da Netflix. Ou seja, do encerramento ali da história do Trevor, da Sypha. A Netflix anunciou um novo anime de Castlevania, mas dessa vez com outros personagens, com uma nova história, se passando bem mais à frente no tempo, né? Em relação à série original ali de Castlevania. E também baseado em outros jogos da série, né? No caso aqui, Round of Blood e Symphony of the Night. Falar também um pouquinho mais sobre eles. Então, pessoal, começando a análise, vamos para a melhor parte de Castlevania Noturno, que é a animação. Que animação fantástica, bem feita, maravilhosa, assim, ó. Sensacional. É uma das melhores animações que eu já vi em animes até hoje. Dá pra ver que a Netflix investiu muito no quesito animação, porque ela tá impecável. E assim, pessoal, pelo menos pra mim, a magia de uma animação tá nos seus detalhes. Detalhes dos cenários, detalhes dos personagens. É por isso que eu falo e repito aqui várias e várias vezes os motivos de eu amar as animações do Estúdio Ghibli. Porque além de ter histórias impecáveis na sua grande maioria, né? Você pode olhar para qualquer parte do cenário que você vai ver um carinho, um cuidado nos detalhes. E para mim, a magia de uma animação tá justamente aí. E justamente aqui em Castlevania Noturno tem muito disso. Detalhes. Detalhes, por exemplo, nos cenários noturnos, a utilização de luz e sombras. É assim, é de se impressionar a cada momento. E os personagens também estão muito bem feitos e detalhados. Admito que de começo eu tive uma certa resistência com o design do Richter. Eu achei ele infantil demais, eu achei ele jovenzinho demais ali, mas faz sentido, afinal ele tem 19 anos apenas. Se você, por exemplo, parar para comparar com o design, por exemplo, de Super Smash Bros., a versão da animação tá muito mais adolescente. Mas faz sentido, como eu falei, de início me incomodou um pouco, mas depois começou a fazer mais sentido por causa da idade dele. Não adianta, sei lá, você pegar um personagem de 19 anos com um design que parece 45, igual faz Cavaleiro do Zodíaco. E olha que eu sou fã de Cavaleiro do Zodíaco, pessoal, mas não dá pra aceitar o Sei ou o Shiryu com 14 anos parecendo que tem 45. Então, o designer jovem ali do Richter, mais jovem, né, mais adolescente, admito que me incomodou de começo, mas depois começou a fazer mais sentido. E, ainda nesse assunto, pessoal, não dá pra não falar sobre as animações de luta. Muito bem feitas, tem uma fluidez fantástica, as magias estão muito bonitas, assim como já era na outra série de Castlevania, né? Mas aqui ainda tá mais bonito do que na sua antecessora. As magias de fogo e gelo, assim, ó, sensacionais, maravilhosas. A magia do fogo azul do Richter ficou simplesmente fantástica, como eu falei, ainda mais em contraste com o cenário noturno. Então, assim, no quesito animação, eu repito, é muito bem feito, é maravilhoso, é uma das melhores animações que eu já vi em anime até hoje. Nesse sentido, parabéns à série, porque assim, ó, maravilhosa e que continue assim, porque hoje em dia o que a gente mais vê são animações mal feitas. Então, assim, esse nível de detalhes, de cuidado, de carinho que tiveram com a animação de Castlevania, assim, ó, nota 10, nota 1000. Mas então, pessoal, vamos agora falar um pouquinho da história em si. A parte polêmica em si dessa série, né, de Castlevania Noturno foi a história, porque eles mexeram em muita coisa em relação aos jogos. Então, assim, criou uma certa polêmica, principalmente pro pessoal que jogou, que é fanzaço de Castlevania. Então, pessoal, para quem já acompanha aqui o canal, eu sou do tipo que às vezes é necessário
se ter uma mudança, uma adaptação em relação ao seu material original. Como eu sempre falo, seja livros, seja jogos, seja mangás e por aí vai, às vezes é necessário uma liberdade criativa para você adaptar aquilo ali para outra mídia. Como, por exemplo, quando eu gravei lá de Junji Ito, né, Histórias Macabras do Japão, eu falei isso. Eu vi que incomodou a muita gente o visual colorido, por exemplo, da animação. Eu admito que pra mim foi ok. Então assim, pessoal, às vezes é necessário uma adaptação em relação ao seu material original para poder funcionar, por exemplo, de um jogo para uma série, de um jogo para o cinema, de um livro para o cinema. Então assim, eu sempre falo isso. É muito necessário às vezes mexer em algumas coisas, mas o problema é quando eles mexem demais. O problema é quando perde a essência do seu material original, que é o que aconteceu em muitos momentos aqui dentro de Castlevania Noturno. Eu não falo que a história de Castlevania Noturno foi ruim, mas em muitas partes ela foi mal adaptada, principalmente para quem jogou os jogos. E uma dessas mudanças que me incomodou bastante foi em relação ao Richter. Aqui eles tentaram humanizar muito o personagem. Por se tratar justamente de um menino de 19 anos, aqui eles tentaram dar um ar mais inexperiente, mais cheio de dúvidas ao Richter. No momento que ele foge do Aurochs, por exemplo, não se parece em nada com o Richter que a gente conhece dos jogos. E com isso, pessoal, pelo menos nessa temporada, ele acaba ficando muito apagado dentro da série que ele deveria ser o protagonista. Ele não se parece em nada com o protagonista da série e não se parece nada com o protagonista dos jogos. E, aproveitando que eu já citei ele, pessoal, vamos falar sobre o próprio Aurochs. Para quem jogou o jogo Castlevania Symphony of the Night, sabe que ele é um bichão monstruoso, sendo inclusive baseado no Conde Orlok, ali do filme Nosferatu, lá de 1922. Mas aqui em Castlevania Noturno, colocaram ele como um vampiro asteca, ali vindo do Novo Mundo, mas assim, é a típica adaptação que não me incomodou muito. Mesmo que do Aurochs original tenha mantido só o nome. Então, eu até gostei do personagem em si, e principalmente do fato dele ser leal ali a seus próprios interesses, né, suas próprias motivações. Mas é aí que tá, pessoal. Essa é a típica adaptação que não traz nada da essência do original. Por mais que eu tenha gostado, se eles simplesmente tivessem criado um personagem novo, totalmente novo, para Castlevania Noturno, e não usado o nome do Aurochs, por exemplo, não ia mudar em nada, não ia influenciar em nada, porque como eu falei, ele só manteve o nome do personagem do jogo. Ele só manteve o nome do Aurochs. Mas agora, pessoal, falando de uma personagem que eu gostei bastante, tá a Annette, que ela até leva o nome de uma personagem dos jogos, que ela é ali uma amante do Richter, né? Amiga da Maria, que inclusive é uma das meninas que o Richter salva do castelo do Drácula, se eu não me engano, em Round of Blood. Mas nesse caso, diferente do que eu falei do Aurochs, eu acho que eles sim criaram uma personagem totalmente nova para animação e só utilizaram o nome de uma das personagens do jogo. Então eles só pegaram o nome da personagem e criaram uma personagem totalmente nova para animação. Pelo menos eu acredito que tenha sido isso. Mas continuando, eu realmente gostei do arco dela. Gostei de toda aquela questão ali da revolta dos escravos lá em Santo Domingo. Ela caçando o seu ex-senhor vampiro. Então assim, o arco dela eu gostei bastante. Achei que foi muito bem desenvolvido. Eu amei o estilo de magia dela, né? Achei sensacional que ela usa poderes ali originários dos orixás. Achei sensacional essa versatilidade de magia de diferentes divindades dentro da série. E assim, pessoal, inclusive, em vários momentos pra mim, ela pareceu muito mais protagonista dessa primeira temporada que o próprio Richter, que teve aquelas mudanças que eu falei em relação ao jogo. Eu senti ela muito mais protagonista dessa primeira temporada, com uma história muito mais bem desenvolvida do que o Richter em si. E falando um pouco da vilã da série em si, a gente tem aqui a Elsbeth, que pelo que parece ela bebeu o sangue de Sekhmet. Ela realmente é uma vilã da série Castlevania, dos jogos no caso, né? Só que não de Round of Blood e Symphony of the Night, que foi baseado a animação. Ela é ali uma vilã de Castlevania Bloodlines, em que ela é uma sobrinha do Drácula. Eu, pelo menos nessa primeira temporada, eu não gostei muito da vilã. Eu não gostei muito da Elsbeth. Eu acho que ela foi muito pouco desenvolvida, ela já chegou assim como uma personagem ultra poderosa, absurdamente poderosa, que ninguém pode nem sequer encostar.
Então, assim, foi muito pouco desenvolvida. Eu quero ver mais da história dela na segunda temporada. Então, assim, por enquanto, eu acho ela uma vilã bem fraca e desnecessariamente OP. E falando, inclusive, do Drácula, pessoal, que eu já mencionei ele, a gente não tem uma menção quase ao Drácula nessa temporada. Se não fosse da fala ali do Alucard no último episódio, falando que era filho do Drácula, a gente não ia ter nada. E assim, pessoal, ele é o grande vilão dos jogos que é baseado em Castlevania Noturno, como eu falei, Round of Blood e Symphony of the Night. Novamente, falando sobre adaptações, eu entendo que não dá pra deixar o Drácula vilão sempre na série Castlevania. No caso, nas animações. Ia ficar repetitivo colocar o Drácula toda vez de vilão, por mais que ele seja o maior vilão. Acho que 90% dos jogos de Castlevania, o Drácula é o vilão. Então, assim, não dá pra você colocar sempre ele ali como o grande vilão em uma adaptação. Ficaria repetitivo, ficaria monótono ter ele ali sempre. Nossa, uma nova série de Castlevania, que é o vilão, o Drácula. Ah, baseado em outro jogo de Castlevania. Quem é? Drácula. Não, ficaria muito ruim, ficaria repetitivo, ficaria chato. Aqui entra justamente daquilo que eu falei. Tem que ter uma adaptação. Mas a Elsbeth em si, ela ainda não me convenceu como uma vilã. Ela só apareceu como uma personagem overpower. Não desenvolveram a história dela. A gente só sabe que ela bebeu o sangue de Sekhmet e que quer fazer o grande eclipse ali. A gente não sabe mais nada. Então, assim, eu achei ela muito pouco desenvolvida ainda para ser uma grande vilã substituindo o Drácula. Por mais que eles tenham forçado ela a ser overpowered, eu não senti o perigo que o Drácula, por exemplo, emanava na série anterior de Castlevania. Não dá para sentir isso nela ainda. Então, assim, na segunda temporada eles vão ter que trabalhar muito bem a história da Elsbeth, porque ela ainda não convenceu como uma vilã. E só pra encerrar esse assunto do vilão de Castlevania Noturno, eu até entendo que não tenha Drácula, mas cadê o castelo? Como é que tu me adapta Castlevania sem castelo? Não dá pra entender. Outra participação que merece nosso destaque aqui é a do Just Belmont, avô do Richter, e protagonista do jogo Castlevania Harmony of Dissonance de Game Boy Advance. E aqui em Castlevania Noturno, ele justamente parece ser mais um Belmont perdido. Ele atua aqui em Castlevania Noturno como uma espécie de mercenário que caça os vampiros e com o dinheiro que recebe, ele manda ali para a criação do Richter, sem nunca ter nem sequer se revelado a ele. O Richter achava que ele estava morto até determinado ponto ali. Ao que parece, as animações de Castlevania sempre colocam os Belmont fracassando. Seja no início da vida ou seja no final. Contando a série anterior de Castlevania e Castlevania Noturno, parece que isso é um padrão. Todo Belmont vai fracassar em um determinado momento da vida, seja no início dela ou no final. E é justamente o que acontece aqui com o Just Belmont. Então, pessoal, Castlevania Noturno, como eu falei, é uma das animações mais lindas que eu já vi. Ela é muito bem feita, teve um investimento fantástico da Netflix, no sentido da animação. Os detalhes, como eu falei, a magia está nos detalhes. Então, assim, no sentido a animação em si, ela não tem o que falar. É uma das melhores animações de anime que eu já vi até hoje. Mas, contudo, a história em si pecou bastante nas adaptações. Como eu falo, liberdade criativa é às vezes necessário. Adaptações é muito necessárias. Quando você principalmente adapta um jogo, um livro, um mangá, o que for, para televisão ou para o cinema, é muito necessário às vezes mexer em algumas coisas que não vai dar certo em outras mídias. Só que aqui eles mexeram demais. Pelo menos para quem jogou os jogos, teve mudanças ali que não foram bem recebidas, como eu falei, por exemplo, o Richter não parecendo ser o protagonista, quando ele deveria ser o protagonista dentro da sua própria série. Como eu falei, a Annette roubou, pra mim, pelo menos a Annette roubou muito mais a cena do que o Richter. A vilã, no papel da Elsbeth, ainda não me convenceu, faltou profundidade, ela simplesmente apareceu como uma vilã OP por ser uma vilã OP. Mas assim, no geral, provavelmente pra quem não jogou os jogos, pra quem simplesmente já foi direto pra animação, é uma animação boa, é uma animação linda, como eu falei, né, com lutas muito bem feitas. É uma animação que tem uma história até cativante, mas para quem jogou os jogos fica decepcionado em muitos momentos. Então assim, eu como um fã dos jogos, eu não vou dizer que é a pior coisa do mundo, que é a pior adaptação do mundo, bem longe disso, que a gente tem muita mais tranqueira aí em relação
a adaptação de jogos. Mas eu achei que também teve mudanças desnecessárias. É sim necessária às vezes uma adaptação, mas uma mudança assim tão brusca perde a essência do jogo. Perde a essência do seu material original, né? Então assim, vamos ver como vai ficar a segunda temporada, que provavelmente vai ser mais baseada ali em Symphony of the Night, agora com a aparição do Alucard. Vamos ficar de olho, mas espero que seja muito melhor em relação à história dessa primeira temporada, mas que mantenha o nível de animação lindo e maravilhoso que teve. Então é isso, pessoal. Nosso videozinho aí sobre Castlevania Noturno, né? Finalmente eu assisti. Se você curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos outros canais, o meu, do Fábio, deixando sempre o linkzinho aí na descrição. Comentem o que vocês acharam de Castlevania Noturno, se vocês gostaram mais do que a série original de Castlevania, se vocês são fã dos jogos. Comentem o que vocês acharam no geral. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!